Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? É com muita alegria que eu trago aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao projeto que a gente iniciou o desenvolvimento aí no vídeo passado, ok? Bom, a gente gravou, né? Eu produzi um conteúdo falando a respeito de arquitetura limpa e em cima desse exemplo a gente desenhou, né, nossa aplicação com o método que obtém todos os usuários ou do banco de dados ou de um arquivo TXT, e agora a gente vai implementar a prática diferente do vídeo anterior, que o código já está pronto. Esse a gente vai fazer na mão e a gente vai fazer aí se baseando, utilizando, né, a arquitetura limpa e fazendo aí um método de salvar, para poder salvar o usuário, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu tô com a minha usuário use case aberta, né? Minha classe aberta, e vou fazer o seguinte. Aqui na minha interface, eu vou criar um método que ele vai ser o seguinte. Eu vou devolver um usuário, vou chamar o nome do método de save, ok? E eu vou receber também um usuário como parâmetro, beleza? Estou recebendo aqui um usuário como parâmetro. E aqui eu vou estar criando um método. E esse método justamente também devolve esse usuário, vou chamar também de save. E eu também espero um usuário como parâmetro, ok? Um usuário que vem do nosso pacote domínio como parâmetro. Se eu tomar uma surra aqui do teclado, gente, peço um pouquinho de paciência, né? Porque eu troquei o meu teclado, então até a gente se adaptar, né, a gente costuma demorar um pouquinho, mas tudo bem. Então vamos lá. No meu return, o que eu vou fazer? Eu vou devolver aqui meu usuário gateway, que tem justamente o método save. Como eu estou recebendo aqui um usuário como parâmetro, basta eu fazer isso daqui e pronto. Basicamente a minha usuário use case, ela já está preparada para poder receber um dado, né, que é um usuário, e salvar. Mas só para poder ter uma regrinha diferente, alguma coisinha diferente, vamos fazer o seguinte. Aqui na senha, vamos fazer o seguinte. Se a senha ela tiver o valor de 1, 2, 3, por exemplo, eu quero de alguma forma lançar uma exceção em tempo de execução, ou seja, uma runtime exception, ok? Deixa eu lembrar onde que é as aspas duplas, beleza, consegui fazer. Vou colocar aqui um erro ocorreu, sei lá, senha inválida, melhor dizendo, né? Senha inválida, tô tomando uma surra aqui, perfeito, senha inválida. Então, lembre-se, né, a nossa use case é onde teria a nossa regra de negócio. Então, a minha regra de negócio por hora para salvar é apenas isso mesmo. Minha senha não pode ter o valor de 1, 2, 3, senão eu lanço uma exceção. Ok. Lembrando que a regra de negócio ficaria apenas aqui na usuário use case, beleza? Então, maravilha. Bom, o que acontece? Quando eu venho aqui em infra e eu vou aqui na implementação dessa minha interface, repare que está dando erro. Por quê? Porque eu não criei o método save. Eu não criei aqui o método save aqui nessa interface. A gente fez até aqui junto. Então, como esta classe implementa essa interface, a gente já tinha, né, o find all da aula anterior, porém agora tem que implementar o método save. Como esta classe está trabalhando com o JPA, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar este domínio, converter ele numa entidade e com isso depois pegar essa entidade e devolver de volta para um usuário, ok? Então, eu já tinha deixado algumas coisinhas prontas, deixa eu verificar se ainda está aqui funcionando. Vamos lá. Bom, está aqui funcionando, meu método já está aqui criado, então vou aproveitar ele. Eu criei um método aqui que chama toUsuarioEntity, ou seja, eu recebo um usuário, que é justamente aquilo que eu recebo como parâmetro, e aqui eu acabo devolvendo, né, um usuário entity, ok? Eu vou até aproveitar, vou fazer o seguinte, né, apesar dele ser nulo, mas eu vou pegar aqui o usuário.id, prontinho. Aí o que eu vou fazer é aproveitar esse método mesmo, então eu vou receber aqui um usuário, ok? E isso daqui vai me devolver o quê? Uma usuário entity, maravilha. No que eu tenho uma usuário entity, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar o método save, ok? Basicamente é a única coisa que eu tenho que fazer, chamar o método save da minha usuário repository que já está ligado ao JPA e eu simplesmente passo a minha entidade e agora eu tenho que utilizar um outro método, que é o usuário. Vamos olhar aqui qual que seria um que devolve um usuário, então seria esse daqui, toUsuário. Ou seja, eu recebo uma usuário entity neste método e ele devolve uma usuário do tipo domínio, ok?
Perfeito. Então, o meu método save ele já foi finalizado. Lembrando que aqui na minha classe meu record, eu estou utilizando vários métodos de conversão e fica, né, ao seu critério ou criar uma classe só para fazer a conversão, ou trabalhar com Mapstruct, o Model Mapper ou outra ferramenta que faz esse tipo de conversão, né, de mapeamento. Mas eu coloquei aqui só para poder ficar mais fácil a compreensão, mas fica aí, né, de para casa para que você possa implementar algo mais correto, digamos assim, né? Uma classe isolada ou algo do tipo. Mas aqui já tem aqui os métodos que eu preciso e tá mais claro a compreensão, beleza? Então, já implementei o meu save do meu JPA. E agora, para não dar erro, eu teria que fazer a mesma coisa do TXT, porém, para salvar no TXT eu não vou fazer, fique de para casa também. Você faz a implementação do TXT por hora, vou deixar apenas aqui o do JPA, ok? Na minha usuário controller, eu já tinha criado, isso daqui eu já deixei criado para poder otimizar. E basicamente é o seguinte, né? Aquilo que vai entrar na minha API REST é uma usuário request. Tanto que eu não tenho ID, eu tenho nome, tenho e-mail, tenho senha, mas não tenho ID porque eu estou justamente cadastrando o usuário, né? Então não faz sentido eu receber o ID aqui neste objeto, ok? E aqui, basicamente, eu estou fazendo o seguinte, né? Eu estou chamando aqui meu usuário useCase e agora o meu usuário useCase ele não tem o método save, que é esse daqui. Então, eu estou chamando o método save e eu estou convertendo o meu usuário request para um objeto do tipo usuário. Então aqui eu já estou fazendo uma outra conversão aqui também. Então estou pegando o meu usuário request, que pertence ao meu DTO, que está dentro de infra, e eu estou convertendo ele num usuário que já é parte do domínio aqui da minha aplicação, ok? Então estou fazendo esse de par aqui nesta classe e basicamente é isso. E na hora de devolver a mesma coisa, isso daqui vai me devolver um usuário e agora eu estou pegando este método que recebe um usuário, porém já devolve um usuário response. Já no response eu devolvo o ID, o e-mail e o nome, né, o nome e o e-mail, porém eu já não devolvo a senha. Então estou seguindo todas as boas práticas de um desenvolvimento de uma API REST. Estou devolvendo aqui o código 201, fiz aqui um mapeamento normal, né, do post mapping e tudo mais. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, né? Aqui a gente recebeu um parâmetro do tipo, uma string, né, do tipo, informando se eu queria ou o JPA ou o TXT, porém, aqui no método save isso já não ocorreu. Porém, o que eu fiz aqui para poder estar funcionando? Aqui eu tenho um map que ficou como exemplo da aula anterior, ou seja, com vários tipos de implementação do usuário use case. Já aqui eu criei um usuário específico use case. E por que eu sei que esse usuário use case vai ser a implementação do JPA? Eu vou mostrar aqui para você como que eu sei que isso vai funcionar. Isso vai funcionar por causa disso daqui. Olha só, eu não tenho dois tipos de bin do usuário use case, porém perceba que quando eu não especifico qual eu vou utilizar, ou do TXT ou do JPA, ele pega como base o qual está anotado como primary, ou seja, aquele que está com preferência. Então, aquele que está com preferência é justamente o do JPA. Então, quando eu faço agora a injeção de dependência desse bin, ele já vai assumir o comportamento padrão do JPA, ok? Do bin que trabalha com JPA. Então, eu vou subir aqui a nossa aplicação, ok? A aplicação está sendo inicializada. Vou fazer uma requisição para poder salvar um usuário, ok? Maravilha. E olha só que legal, aqui no meu hashmap eu tenho aqui os dois tipos, né? Que o próprio bin, o próprio container do Spring já instanciou para mim. Ambos são implementações de usuário e use case, porém um é TXT e outro JPA. Porém, qual que eu quero utilizar é esta variável aqui, é este usuário case. Que se eu for passar a variável aqui em cima, né, o mouse em cima da variável, olha só que legal. Ele está utilizando a usuário use case, mas com a implementação do usuário repository JPA e não o TXT. Ou seja, funcionou. Ele pegou o bin que está anotado como primary. E com isso, o que vai acontecer? Ele vai bater aqui, né, na minha regrinha de negócio, onde ele está verificando se a senha é igual 123, não é igual 123. Então, olha onde que ele caiu aqui, na minha usuário repository JPA, que é justamente aquilo que eu quero. Então, o meu usuário
que está aqui com ID nulo, Pedro e senha, qualquer coisa, ele vai ser transformado, né? Vou dar um F8. Ele vai ser transformado num usuário entity, tá aqui. E agora eu vou salvar no banco de dados e ao mesmo tempo vou pegar o que foi salvo e devolver como um usuário. Prontinho, tá aqui meu usuário, com a senha aqui também. Mas agora eu tô pegando esse usuário e utilizando esse método para poder devolver um usuário response. E quando eu devolvo um usuário response, nem mesmo o campo de senha eu retorno. Eu retorno apenas o ID, o nome e o e-mail, como está aqui, e o código 201, que indica que o objeto ele foi criado. Agora, se eu colocar a senha 123, deveria dar erro, eu ainda não testei, mas se tudo ocorrer bem, eu não vou passar vergonha, vamos lá. Vamos testar. Senha. Qual que é a senha? É 123. Então o que vai acontecer? Olha só, uma exceção ela ocorreu. Aí depois eu posso implementar, né, um mecanismo, um handler que vai capturar essa exceção e que vai cuspir aqui um código mais apropriado e coisas do tipo, né? Isso daí pode ficar como um exercício, né, para o próximo vídeo ou coisa do tipo, mas funcionou. Não foi cadastrado, aqui já cuspiu, né, senha inválida, e eu posso estar implementando isso no próximo vídeo. Mas basicamente é isso. A gente conseguiu dar continuidade à implementação, né, agora trabalhando com o método save da nossa usuário use case, e eu acredito que deu para você conseguir compreender aí legal sobre os princípios, né, de Clean Architecture, beleza? Então também como exercício fica aqui como desafio, né, implementar o save para o TXT também. Eu coloquei aqui o return null só para não ficar dando erro mesmo. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo para você um grande abraço, né? Tudo de bom, todo sucesso do mundo. Espero que realmente você se desenvolva e que esse canal ajude você, né, a melhorar como desenvolvedor. E faça o meu convite, né? Deixo um convite para você que quer aprender mensageria com RabbitMQ. Link aqui na descrição. Se não aparecer o cupom de desconto, pode me chamar lá no LinkedIn, pode me chamar no privado, que eu arrumo o cupom de desconto para você, beleza? É muito importante aprender mensageria nos dias de hoje. Um grande abraço.